Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, parte da sua palavra como está escrito no capítulo 18 de Jeremias. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe farei. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós. Projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Só até aqui. Irmãos, nesta parte, nesta passagem sobre o vaso do oleiro, nós vemos, irmãos, que Jeremias, o homem de Deus, ele estava, irmão, por certo, na sua casa, no seu lar, e veio a palavra do Senhor a ele. O Senhor falou com ele dizendo: desce à casa do oleiro. Irmãos, descer, quando a gente desce, irmão, é para se humilhar. Quando a gente desce, irmão, é para ouvir. E neste momento o Senhor traz à frente esta parte, irmãos. Jeremias, obedecendo à voz do Senhor, ele, irmão, cumpriu o mandado do Senhor. Chegou à casa do oleiro, ficou ali observando, e o oleiro estava fazendo aquela obra sobre as rodas. Ele começou a observar, irmãos, o trabalho do oleiro, e como o vaso que o oleiro estava fazendo, irmão, se quebrou na mão do oleiro, imediatamente ele tornou a fazer dele um outro vaso conforme o que parecia bem fazer. Irmão, vemos aqui o que nós aprendemos com esta parte, o que nós aprendemos com esta palavra, irmãos, com esta passagem nas Escrituras. O que nós aprendemos? Nós aprendemos, irmãos, que bendito, irmão, é aquele que se quebra na mão do oleiro. Irmão, veja bem, o vaso se quebrou aonde? O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso não se quebrou depois que saiu da mão do oleiro. O vaso se quebrou ainda na mão do oleiro. Quer dizer, irmãos, que o barro ainda estava mole. O barro ainda estava, irmãos, em condição de ser manuseado, irmãos. Portanto, irmão, muitas das vezes nós erramos e muitas das vezes nós fazemos alguma coisa
então, que não agrada a Deus, que vem até quebrar, irmãos, alguma coisa, mas se nós imediatamente, irmãos, nos quebrar, se imediatamente, irmão, nós nos arrepender, irmãos, nós, o Senhor, irmão, por misericórdia, Ele torna a fazer, irmãos, a reconstruir, irmãos, este vaso que é para a honra e para a glória do seu santo nome. Irmãos, então, irmãos, nós não podemos deixar o barro endurecer. O barro estava ainda na mão do oleiro, o vaso quebrado estava ainda na mão do oleiro. Por isso, irmão, nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje de bem. Nós não podemos irmão, deixar para amanhã, irmão, se nós podemos chegar para o Senhor, se humilhar a Ele ainda hoje. Por isso, irmão, irmã, o barro, quando ele endurece, o barro, quando ele é queimado no fogo, quando se quebra, não serve mais para nada. Nós temos o exemplo, irmão, no capítulo 19, quando ele manda comprar uma botija, irmãos, e chama os anciãos, irmão, chama o ministério, irmão, da obra naquele tempo, e quebra a botija na praça, irmão. Porquanto o povo endureceu o coração, irmão, nós não podemos deixar, irmãos, o nosso coração endurecer. Mas quando nós, irmão, fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, nós precisamos imediatamente, irmão, não deixe endurecer o coração, irmão, mas vamos se humilhar na presença de Deus, porque Deus, irmão, não resiste um coração quebrantado. Por isso, irmão, esta palavra, irmão, traz uma passagem muito importante para nós. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, irmão, endurecer o nosso coração na presença de Deus. Olha, irmãos, não podemos deixar o Senhor, irmão, nos procurar. Nós devemos procurar o Senhor, irmãos. Na hora em que nós, irmãos, cometemos alguma coisa que não agrada a Deus, nós temos que procurar o Senhor. Irmão, Adão, irmão, se escondeu, deixou o Senhor procurar ele. Não deixemos o Senhor nos procurar, mas procuremos o Senhor, irmão, enquanto é tempo. Não deixa o barro endurecer, não deixa o coração endurecer, porque se endurecer, irmão, o oleiro não pode fazer mais nada. O oleiro, irmão, aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. Vejamos aonde quebrou esse vaso. Quebrou, irmão, no forno? Quebrou, irmão, em outro lugar depois que endureceu? Não, quebrou na mão do oleiro. Portanto, irmão, enquanto você está na mão do oleiro, enquanto o Senhor está, irmão, moldando, bendito seja o nome do Senhor. Ó, irmão, chegue na presença de Deus, se humilha diante de Deus, porquanto o Senhor é aquele que vai refazer, que vai reconstruir o vaso para a honra e para a glória do seu santo nome. Por isso, irmão, existe uma responsabilidade muito grande daquele que prega e daquele que ouve. O que prega precisa estar acertado, que ele está guiado por Deus, que recebeu uma revelação de Deus. E aquele que ouve, irmão, também tem uma responsabilidade de ouvir e cumprir aquilo que foi mandado pela palavra. Então, irmão, por esta passagem e por esta palavra, o Senhor manda para nós: a partir de mim, irmão, vamos nos humilhar na presença de Deus, enquanto o oleiro está fazendo a sua obra sobre as rodas. Bendito seja o nome do Senhor. Roda significa movimento, irmão.
O Senhor está fazendo um movimento sobre as rodas estão girando, irmão. Então, enquanto as rodas estão girando, enquanto o oleiro está fazendo a sua obra, vamos nos humilhar. É tempo de nos humilhar na presença de Deus, irmão. E o Senhor é aquele que vai refazer os vasos, bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, esta parte Deus me deu agora, irmão, numa revelação, irmão, depois de orar. Meu servo, lê o vaso do oleiro e a impenitência dos judeus. Bendito é o nome do Senhor. Impenitência, irmão, quer dizer dureza, irmão. Impenitência quer dizer falta de arrependimento. Bendito o nome do Senhor. Por isso que nós, irmão, precisamos sempre, irmão, estar diante de Deus, irmãos, porquanto o Senhor ama as nossas almas e estes vasos que Ele está fazendo é para a honra e para a glória do seu santo nome. Ó irmão, irmã, você que é um vaso que o Senhor está fazendo sobre as rodas, você é um vaso que o Senhor está fazendo para a honra e para a glória do seu santo nome. Não deixa para amanhã, não deixa, se humilha ainda hoje mesmo na presença de Deus, que o Senhor vai reconstruir, que o Senhor vai, irmãos, ó Deus amado, Ele vai fazer um movimento sobre as rodas, bendito seja Deus. E este vaso, se tem alguma coisa, algum defeito, você está ainda na mão do oleiro. Você ainda está mole, você ainda está, irmãos, em condição. Portanto, irmão, irmã, faça a vontade de Deus, se humilha, que o Senhor vai te exaltar na sua presença. Esta, irmãos, é uma mensagem, uma palavra que Deus manda para nós, irmão, nesta noite, irmãos. Portanto, o Senhor está recomendando que Ele vai refazer este vaso que se quebrou na mão do oleiro. E Ele vai tornar a fazer. Irmão, se tem alguma coisa que alguém estava fazendo, irmão, que veio quebrar, irmãos, que veio, irmãos, muitas das vezes até mesmo, irmão, entristecer o Senhor te manda dizer, se humilha, ainda hoje, na presença de Deus, e você vai ver a diferença, você vai ver o movimento da parte de Deus, porque o vaso que Ele está fazendo é para a honra e glória do nome do Senhor. Esta é a palavra e o conselho. Por Jesus Cristo, Deus seja louvado.